Fala, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que fala aqui com vocês é o Magui. Bem, é o seguinte, estou aqui desta vez, mais uma vez, né, já fiz aí uns 3 vídeos. Na verdade, se for contar o que eu já fiz há um bom tempo atrás, sairia uns 5, 6 vídeos, que é relacionado a Fit Girl, mais especificamente. E agora eu estou buscando aqui, né, explorando um pouco mais sobre a instalação da Fit Girl, porque realmente muitos julgam, né, criticam essa questão de ser mais enrolado, demorar um pouco, às vezes dá algum tipo de problema, que nem eu já comentei com vocês em um vídeo mais recente, falando sobre o erro mais comum de acontecer na instalação de jogos aí pela FitGirl, que é aquela questão de download. Já falei também sobre como que eles funcionam quando você vai instalar, puxando diversos recursos do seu computador, mais principalmente a CPU, chegando a ficar 100%. E aqui neste caso, eu gostaria de justamente expandir esse assunto, que é a questão da CPU com relação ao instalador. Naquele vídeo eu comentei com vocês, explicando, né, tentando esclarecer com vocês um pouco sobre o porquê que quando você instala um jogo da FitGun, a sua CPU chega a 100%, ela fica muito tempo assim, e o jogo demora bastante para instalar, que é aquela questão de descompressão dos arquivos, você está descomprimindo tudo, aquele compacto, né, aquele jogo que está compactado de 100 gigas, fica em uns 30 gigas, que a FitGun ela consegue fazer essa mágica, né, entre aspas. Mas é interessante. Que aí, expandido justamente este assunto dessa questão da compactação, da compressão, você vai descomprimir e demora um bom tempo. Eu gostaria de justamente dar aí uma dica que é muito simples, tá? Muito prática, mas eu vejo que muita gente sequer pensa nisso. Tem muita gente que sequer pensa em fazer isso, simplesmente só clicando em next, 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 instalar o jogo, baixar e instalar o jogo, sem acabar fazendo esse processo, que pode auxiliar muita gente, porque muita gente nem se liga nisso. Que é o seguinte: qualquer jogo que você vai baixar lá, mas principalmente utilizando o torrent, os downloads, né, diretamente do torrent, que são os torrents magnéticos, os links magnéticos, que você pode utilizar no KBitTorrent e outros sortes de torrents, não é o foco desse vídeo. Mas quando você vai baixar no jogo, como já está mostrando na tela para vocês, ele te dá algumas opções. Você pode desmarcar e marcar justamente o checkbox aí dos arquivos relacionados a esse jogo. E como vocês podem ver aí na tela, esse jogo aqui de exemplo, Black Ops 2, ele tem diversos arquivos. Ele tem os arquivos aqui do multiplayer, tem os arquivos de idioma e tem aqui os arquivos de download e tal, que eu já comentei com vocês no outro vídeo sobre o erro mais comum. E aí o que acontece? Muitas pessoas acabam passando dessa tela. Eles simplesmente abrem essa telinha aqui para confirmar o download, você seleciona a pasta e tal, e muita gente simplesmente ignora isso daqui. Não faz um processo que é uma dica muito simples que pode otimizar aí o processo de instalação posteriormente. Porque o que acontece? Os arquivos de idioma do jogo, dando de exemplo dele antes de ir pro jogo multiplayer. Eles são justamente, em muitos casos, você vai ver ali que do lado do nome do arquivo, que fala de idioma ou de arquivo de multiplayer, ele vai estar ou escrito opcional, ou em inglês, né, opcional, ou em alternativo. Onde ele te dá essa possibilidade, ele já te joga na cara que ele é opcional ou alternativo. Você pode pular do download e também a instalação desses arquivos. Você evita de baixar ele e também evita posteriormente de instalar eles na instalação do seu jogo. Então, quando você desmarca aqui, claro, você vai ter que deixar pelo menos um marcado. E é o que eu indicaria para vocês. Dos idiomas de arquivos, se ele não tem o português, desmarca tudo e deixa só o inglês. Desmarca alemão, desmarca francês, desmarca espanhol, desmarca diversos arquivos de idioma e deixa justamente só o inglês. Deixa justamente só ele, porque você vai deixar de realizar o download e a instalação dos outros arquivos de idioma, que normalmente pesam cerca de 1 GB para mais, e na verdade eles podem até mesmo puxar outros tipos de arquivos posteriormente, e no processo de instalação. E fica muito mais prático a instalação do seu jogo, fica muito mais otimizado quando você for instalar, fazendo com que a instalação demore muito menos. E essa FitGirl, ela até mesmo chega a citar em alguns jogos, como eu cheguei a comentar brevemente no outro vídeo, que ela coloca lá, você tem 4 núcleos, 8 threads, 12 threads,
tanta quantia de núcleos, demora determinado período de tempo. Mas ela também coloca lá que depende também dos componentes que você está instalando no jogo, que é justamente esses arquivos de idioma e esses arquivos de multiplayer, se o jogo tiver multiplayer, e eventuais outros arquivos, porque tem jogo que ele vai te permitir baixar e instalar também arquivos de textura de alta qualidade, arquivos de textura em HD e outros tipos de arquivos que você às vezes nem precisa, você nem quer, mas você nem percebeu que ele te deu essa opção na hora de baixar o jogo, na parte do torrent ali. Então você pega e pula novamente arquivo de idioma. Se não tem português, pula tudo e deixa só em inglês. Depois você instala um arquivo de tradução ou coisa do tipo. Tem o português, desmarca tudo, incluindo o inglês, e instala só português. Não vai ter problema nenhum. No seu jogo não vai dar erro, o seu jogo não vai crashar. A instalação do jogo na FitGear vai continuar normalmente. Porque eu já vi algumas pessoas também que citaram que achavam que desmarcando alguma coisa ali poderia corromper a instalação da FitGear, fazendo com que o jogo não funcionasse, fazendo com que a instalação desse problema. Eles não pensavam que desmarcando ali poderia otimizar a instalação do jogo. Então, novamente, você desmarca, marca só o que você quer ali de idioma e pronto. E aí, novamente, os arquivos de multiplayer é a mesmíssima coisa. Nesse caso aqui do Black Ops 2, olha só que interessante. Os arquivos de multiplayer tem um arquivo de multiplayer para cada idioma, cara. Imagina se você pega e baixa tudo isso, na hora da instalação vai demorar muito mais do que você demoraria se você só instalasse os arquivos que você deseja. Então, olha só, tem multiplayer de francês, multiplayer de alemão, tem multiplayer de vários idiomas que se você não desmarcar, você vai acabar instalando tudo isso daqui junto. Na hora da instalação do jogo lá na FitGear, tudo isso daqui vai ser instalado e tudo isso vai colaborar para que o tempo da instalação fique maior. Fica ali no tempo estimado que a FitGear coloca lá no site, que vai depender justamente desses componentes a serem instalados. Então, por exemplo, aqui nesse caso do Black Ops 2, instalaria só os arquivos de multiplayer em inglês e só os arquivos de idioma em inglês. Todo o resto seria desmarcado. E por que no caso do Black Ops 2 de multiplayer? Porque o multiplayer também está incluindo o modo zombies. Então, se desmarcasse que não baixasse nada do multiplayer, o modo zombies não funcionaria. E isso está descrito lá no site da FitGear também. E o modo zombie já vem incluso nesse arquivo de multiplayer. Claro que não é um multiplayer online, né? Que já dependeria da questão do line fix e tal, já são outros poréns. Então, olha só que interessante. Essa é uma prática muito bacana que ajuda a otimizar, ajuda a trazer uma otimização bacana na hora de você instalar o seu jogo. Então, quando você for fazer isso, é uma prática que ajuda a evitar com que o seu processador fique aí 100% por muito mais tempo, com que você espere muito mais tempo para instalar o jogo, fazendo com que demore menos, fazendo com que fique muito mais prático e fazendo com que fique muito mais eficaz esse processo. Coisa que anteriormente, muita gente fazia simplesmente clicava no link magnético, clicava em OK, que selecionava a pasta do jogo e é isso, OK, mais nada. E fazendo isso você consegue, fazendo o contrário, né, desmarcando o que você não deseja, fica muito mais eficaz, fica muito mais interessante. Enfim, é só um esclarecimento, né? Um ponto a mais, uma citação a mais que eu vejo que muita gente deixa de fazer, seja baixando até mesmo pelo Hydra Launcher. Então, é muito bacana, é muito interessante. E só citar o Hydra Launcher, né? Que eu comentei que muita gente não faz, né? Pelo Hydra Launcher, porque o Hydra Launcher ele tem ele é muito interessante porque ele já tem uma prática a mais para quem utiliza por ele. Então, por exemplo, tem alguns jogos no Hydra Launcher que os próprios quem mantém, né, os links do Hydra Launcher já às vezes só vem o idioma com inglês, às vezes nem vem os arquivos do multiplayer, mas aí depende de alguns jogos, não são todos os jogos que são assim. Então acaba que você fazendo manualmente dessa maneira, fica muito mais interessante. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.